Estamos aqui na Biblioteca Malbatarran com o Virgílio Rovedo, gaúcho, que trabalhou como assistente de câmera aí no Grande Xerife, trabalhou em 9 filmes do Mazzaropi, né? Gaúcho, fala o que você lembrou aí, quais foram as suas emoções ou quais reflexões que você teve ao rever aí o Grande Xerife depois de tanto tempo de filme que você trabalhou? Bom, hoje eu assisti, já faz uns 40 anos que eu ajudei a fazer esse filme, e depois do lançamento dele lá no cinema, no Horti Palácio, em 25 de janeiro de 1972, eu não tinha mais visto o filme. Nunca mais. E hoje eu fiquei emocionado, porque relembrar tudo, aquelas passagens, né, da luta, do trabalho no filme feito externo, com equipamento muito pesado, né, era topo de linha na época, o equipamento que nós trabalhávamos, que eu me sentia meio cansado da época do trampo que nós enfrentamos na realização desse filme. E relembrar as passagens que já estavam quase que apagadas na minha memória, reviveu todo, né? Situações com o cenário, com atores, com equipamento técnico, enfim, todo um envolvimento que veio agora novamente na memória e está viva mais do que nunca, não só o Grande Xerife, que foi um dos primeiros filmes que eu fiz com o Mazza, mas todo o resto já desencadeia assim, a lembrança, né? Começa a ver pelo cenário, pelos personagens, alguns que estão aqui presentes ainda, os poucos que estão restando, né? Porque a maioria deles já foram embora, né? Já estão no andar de cima, mas ainda é satisfação a gente estar junto com alguns, como o padre Antônio Ravaioli, o Castor Guerra, que também atuou, e alguns outros poucos, né? E eu acredito que a gente assistindo, agora me despertou a vontade de assistir os outros filmes também que nós fizemos lá, que eu fiz uma dezena deles, e comentar, defender e descobrir quanto era importante aquilo que a gente estava fazendo, que eu não tinha, na verdade, não tinha noção da dimensão do trabalho nosso na época. Às vezes para vocês era mais um filme, mais uma... Era mais um trabalho sem muito glamour. Glamour não tem nada, né? É trampo mesmo, né? É trabalho pesado, né? Fazer cinema não é fácil assim, é quase que trabalhar na construção civil. É pesado. Apesar de que hoje está com equipamento mais leve, mas continua sendo uma profissão bastante que exige bastante da gente, física e mentalmente, né? Vocês usaram câmera Mitchell nesse filme? Uma câmera grande? Eu acabei de falar, um equipamento pesado, era equipamento de ponta, era o que tinha de mais moderno no mundo. O que se fazia cinema lá em Hollywood, ou em Tinititá, ou onde quiser. As câmeras eram essas mesmas. A maquinária equipamento de movimento também, e alguns até um pouco mais pesado, que alguns equipamentos do Mazzaropi eram oriundos da Veracruz, eram os equipamentos do tempo da Veracruz, que o Mazza, no início ele alugava os equipamentos, posteriormente ele comprou. E nesse filme nós estávamos estreando a câmera Mitchell, é o que era a melhor que existia no mundo, né? E até hoje, bom, já está saindo do mercado, né? E dava o resultado que está aí, o resultado do produto, que tinha para nós um fato muito interessante, que quem fazia cinema no Mazzaropi era tido na boca de cinema, numa faixa de operadores de cinema, fazedores de cinema, diretores, na faixa intelectual, tido intelectual. Quem fazia cinema no Mazzaropi era cinema de terceira linha. O cinema era
ele já por si já era criticado, nem era criticado pela crítica e pela intelectualidade, era esquecido, ou se falavam mal. E quem trabalhava com Mazza também era técnico de terceira linha. Não, porém, na realidade era o contrário. Nós trabalhávamos, era a primeira linha. Está provado, depois provou isso. Também não se provou querendo provar, foi simplesmente a verdade, o tempo provou que nós éramos os que trabalhavam, fazia cinema de primeira linha de nível internacional, de nível hollywoodiano, o indiano atual, que descobriu depois, o cinema europeu. Lógico que a linguagem e a proposta era essa, simples, direta, caipira. O tema que o Mazza escolheu era a realidade nossa, que aliás é muito importante. Se você quer falar do universo, fala da sua aldeia. Então é o que acontecia com o cinema do Mazzaropi, né? E porém a intelectualidade não aceitava. Eu tinha, de uma certa forma, o livre trâmite, porque eu não só fazia filme do Mazzaropi, que eu trabalhava 2 anos, 2 meses por ano. E os 10 meses depois tinha que fazer outros filmes, que faziam outros filmes, com outros diretores, com outros produtores, com outro elenco. E fazia cinema na boca, cinema paulista. Então eu fazia, média, 4, 5 filmes por ano, 6. Eu acho que teve um ano que eu cheguei a fazer 8 filmes. Quer dizer, não terminando, né? Então, mas estava sempre reservado 2 meses por ano fazer filme do Mazzaropi. E aí era garantido, porque o Mazza era um empresário, além de ser um artista, ele era mais empresário que artista. Eu hoje acho assim, que ele era um artista, agregava o público e tal, mas nós, atrás da câmera, a gente via ele mais como um empresário. Então a gente tinha a cadeira cativa de produzir, fazer os filmes dele, todo ano fazia. Eu peguei de 71 e fiz todos até o final. Até 81, né? Até o Vaga. Égua Milagrosa. Égua Milagrosa. Já estava com saúde super debilitada. Mas eu já estava preparando outro projeto. Mesmo quase que praticamente morrendo, e ele falando de fazer outro filme. E falou comigo, o senhor já tinha combinado. E nós íamos preparar o Gentil, que era datilógrafo, né, estava datilografando o roteiro que ele escrevia na mão, e o datilografava e era para eu receber o roteiro para começar o outro filme que ia fazer, mas não deu tempo, ele foi embora antes. Deve estar fazendo um cinema lá do céu. Qualquer dia nós encontramos com ele. Alguns nossos já encontraram com ele lá, né? E logo a gente vai grudar, vamos fazer. Agora o próximo filme lá deve ser em digital, ou alguma outra coisa, outro sistema transcendental, né? Uma coisa assim, né? Para vocês da área técnica, como que era trabalhar com som direto? Porque ele era o único no Brasil na época que trabalhava com som direto. O Mazza veio numa escola da Veracruz, que ele estreou na Veracruz, foi descoberto lá pela Veracruz, Abílio Pereira de Almeida, Agostinho Santos Pereira, que você teve a oportunidade de trabalhar com ele, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. E diz outros que o Renato Consorte também teve participação nessa história. Mas, então ele veio da Veracruz e aprendeu, porque lá era som direto e som magnético, aliás, som óptico. A Veracruz trabalhava com som óptico, depois passou a trabalhar com som magnético. O magnético perfurado, um gravador Magnasync, que nós trabalhamos no Grande Xerife, que inclusive foi feito com o Magnasync, um magnético perfurado. Depois que ele adquiriu também equipamento de primeira linha, que tinha de mais moderno no lançamento do mundo, um gravador Nagra, marca Nagra, suíço, e os microfones Sennheiser, enfim, todo o que é o topo de linha de som, e ele fazia e facilitou um pouco mais dos equipamentos
mais antigo, mas então, e por quê? Uma das coisas de fazer som direto, fazer filme comédia, tem a necessidade, até tecnicamente funciona, porque não é só o Masa, mas quase todos os filmes, eu fiz outros filmes de comédia, e o comediante, ele tem que ter uma liberdade de soltar a piada única, assim, e não repetida. O Masa, quando nós íamos filmar, preparando o som, por isso que tinha que ser som direto, ele... bom, o Masa vai entrar em cena. Aí já estabelecia o campo de ação, ele perguntava, da onde para onde eu posso atuar? É esse pedaço aqui, essa área aqui. Ok, deixa para mim. Se tivesse alguma repetição, por qualquer razão, né, técnica, entrava um som que não tinha nada a ver, ou errava uma fala, ou errava um movimento de câmera, e tinha que repetir a tomada, ou a interpretação ficava, ele mesmo sentia, vamos repetir que eu não senti a força na cena, não achei, vamos fazer de novo. Tecnicamente está perfeito, está ok, o som está perfeito, tá, mas eu não sentia a vibração, vamos fazer de novo. Só que ele não fazia de igual, já fazia outra coisa, quer dizer, dentro da mesma campo, não fugia do contexto, mas a fala, a gag, a piada, o gestual era diferente. Era diferente. Então, é a razão de ter o som direto, porque era inviável querer repetir como um texto decorado. Ele tem um contexto, e aí ele aplicava, e é onde dava o resultado. Precisa fechar aí? Precisa fechar? Então... Não, só para fechar, um minuto nisso, fala um pouco do Pio, qual a importância do Pio no cinema do Masa, você que trabalhou tanto com ele? Bom, quem me levou para fazer cinema com o Mazzaropi foi o Pio Zamunda, o diretor de fotografia e cameraman. E também praticamente dirigiu o filme. Porque o ator fica na frente da câmera, quem é que cuida? É o ponto de vista, de saber, ele está no visor da câmera, é o diretor de fotografia. E passou a dirigir os filmes, praticamente dirigiu os filmes do Mazzaropi. O Masa entregava. Tinha dois caras que praticamente sustentavam. O Masa foi bem sucedido empresarialmente, soube escolher. Foi o Pio como diretor de fotografia e cameraman, e o Carlos Garcia, que é um dos atores, vai fazer sempre diretor de produção. E esses dois caras faziam andar a produção, faziam rolar, faziam acontecer. Né? O Masa ficava na supervisão, como um bom caipira, olho vivo em tudo, ouvido mais afinado ainda, né? E o Pio era que fazia a coisa andar e rolar. Mas aí ele não sossegado, ele disse, com o Pio eu estou sossegado. O Carlão na produção, o filme sai no tempo certo, sem gastos exagerados, sem extravagância, sem... o Pio é um cara meio grosso, o italiano assim, meio bronco, né? Falava, mas exigindo, era um cara muito exigente, né? Comigo nunca aconteceu isso, porque eu sempre fiquei esperto também, né? Não deixava me pegar no pé, né? Mas muitos técnicos levavam bronca, muitos atores, o padre mesmo levava os pega. Padre é apelido que arrumaram para ele, como arrumaram para mim, Virgílio Roveda, gaúcho, e outros tantos, cada um arruma. Tem tantos apelidos aí, né? Mas o Pio era um cara que ele tomava umas e outras também, mas no dia seguinte estava inteiraço e fazendo andar coisas. Tinha uma visão também extraordinária. E tinha um segredo que o pessoal não matava, eu conhecia porque estava do lado dele na câmera, dois assistentes, teve o operador, um assistente direito e outro esquerda da câmera. Câmera pesada, uma câmera ela pronta para filmar, pesava 92 quilos. Assim você podia segurar na mão, né? e o Pio tem uma espécie de um espelho,
blimp da câmera, eu estou explicando um macete, que ele tinha praticamente um espelho de tudo que estava acontecendo nas costas dele, pelo visor, pelo espelho que tinha atrás da câmera, era um visor, né? Não o visor do viewfinder, havia a cena na frente, mas ele refletia e ele via tudo que o pessoal estava fazendo atrás. Então ele conhecia, pô, Pio, mas o Pio vai ficar sabendo, não tá vendo? Pô, ele tá com o espelho ali na cara dele todo o tempo. Ele não falava para ninguém. Hã? E ele não falava para ninguém que ele tinha visto. Ele não falava, lógico, mas eu sabia. E ele era um cara assim que também tinha um jogo de cintura muito grande, Pio, em matéria de a mudança, né, a criação de cena. Ele, quando armava uma sequência, ele tinha noção do começo, meio e fim daquela sequência, aonde é que ia entrar, como ia entrar, os detalhes, né? Ele tinha todo um planejamento que até os próprios técnicos, como continuista, de assistente de direção, ficavam um pouco atrapalhados às vezes. Os atores às vezes nem estavam sabendo bem o que... Mas, peraí, o que está rolando? As falas todas desencontradas e tal, mas dava certo. E nas falas também, ele como italiano, que não tinha um conhecimento na gramática portuguesa e algumas expressões, a gente cantava a bola no pé dele, Pio, não é bem isso aqui, é isso assim, tal, no pé do ouvido, né? E ele ia consertava e tal. Porque som direto tinha que ser falado, não podia ser corrigido lá na dublagem, no estúdio, né? Tinha que ser ali na hora, no ato. Então ele como italiano, ele tinha algumas dificuldades, né, nas falas, né? E a gente dava um apoio, mas um apoio, sabe, no pé do ouvido, né? Tá encostado ali na câmera, né? Aquilo ali não é bem assim, falta um R, falta um S, falta uma expressão, essa expressão aí, o verbo não está correto e tal. E ele acatava, mas sempre se posicionando. Mesmo nos momentos que o Masa entrava, que o Masa ia, às vezes armava uma sequência, toda armadinha, tal, movimento, pá. O Masa assistia poucas vezes que ele ia no set fora da cena dele. O Masa nem aparecia no set de filmagem. Ele aparecia, ficava lá assistindo, assistia a cena. Olha, eu acho que esse aqui não está certo, acho que esse aqui, vamos fazer uma mudançazinha aqui e tal, mas também não chegava naquilo, não, tem que mudar, porque nada disso. Olha, eu acho que aquele movimento ali não ficou legal, ou aquela fala daquela atriz ou aquele ator não solto e tal. Então existia uma sintonia perfeita, sintonia fina entre o Pio e o Mazzaropi, o Pio e o diretor de produção, e por consequência ele impunha respeito, mas não impunha respeito por impor assim, na imposição, não, pela dinâmica do trabalho, né, que ele fazia. E aí tinha muito respeito, tanto trabalhava em outras produções fora de lá também. Tá bom. Tá certo. Obrigado pelo depoimento. Nós fizemos mudar de cenário. Vamos pegar um... O pastor já foi lá fora. Bota uma mídia na sua mão. 80 quilos, cara? 92. Vou dar uma balança. Vixe. Vamos abrir a calçada? Vamos lá. Quer na cadeira mesmo? No puff? Não, tanto faz. Tanto faz, né? O Matheus fica no puff, né? É uma igreja? Compadre. Não, sim, tem uma igreja na avenida ali. Tem uma igreja. Vai querer mostrar o santinho. Vamos lá, né? Não vai querer. É na igreja, cara. Tá chegando melhor, cara. Bom, eu pretendo fazer uma fotografia. Pode. Tá. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu tinha que ter feito uma minha também, né? A gente faz ainda. A gente faz, claro, né? Oi? O seu João chegou? Já chegou. Tá. Mais uns... Assim que... Espera aí, deixa eu... Falando 1, 2, 3, aí você começa, certo?